Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui finalizar a nossa disciplina de máquinas de fluxo e nessa aula nós vamos dar uma visão geral, um panorama geral sobre o projeto de dimensionamento de sistemas de bombeamento com máquinas centrífugas, com turbobombas, tá? Eu vou dar uma ideia de projeto aqui em 7 etapas, como esse projeto ele pode ser desenvolvido em 7 etapas. É lógico que isso é uma ideia geral, né? Existem várias outras sequências aí que você pode chegar ao objetivo final, que é a entrega do projeto do dimensionamento de um sistema de bombeamento, tá? Mas nós vamos trabalhar seguindo essa métrica que eu vou aqui apresentar para vocês, tá bom? Então vem comigo aqui para a apresentação, para a gente começar para mim começar a mostrar para vocês quais são as etapas desse projeto. Bom, projeto de sistemas de bombeamento, tá? Aí, pessoal, vejam, nós vamos ter aqui as seguintes etapas. Vamos lá. O projeto de um sistema ou instalação de bombeamento adequado é aquele que busca a otimização entre os custos iniciais da instalação e o consumo energético desse sistema durante a operação. Então, tem duas coisas fundamentais aqui, que são os custos iniciais, né, e o consumo energético da instalação, tá bom? Então, são duas coisas que têm que ser colocadas na balança, que têm que ser levadas em consideração no momento de se fazer o projeto. Tá? Isso vai depender principalmente da escolha do diâmetro da tubulação, tá bom? A escolha do diâmetro da tubulação, da velocidade de condução do fluido através das tubulações, e nós já vamos falar sobre isso, tá bom? A primeira etapa a se pensar num projeto é o esboço de assim como qualquer projeto, o esboço de um croquis da instalação e a consequente coleta dos dados, né? Eu poderia aqui estabelecer, por exemplo, um croquis de uma instalação que vai fazer a sucção aqui num reservatório, elevar essa água, né? Vamos supor que seja a água aqui a 17 metros de altura, a uma vazão pré-determinada de 300 metros cúbicos por hora, né? Isso aí quem vai estabelecer geralmente são as condições de projeto. Tá bom? E aí, ó, vejam que todas as especificações, o material da tubulação, rugosidade da tubulação, tudo está especificado aqui, tá? A pressão no reservatório de descarga, a pressão no reservatório de sucção, que no caso aqui é 1 atm. Então, tudo vai ser levantado, né? A pressão de vapor do fluido vai ser levantado nesse primeiro esboço, nesse croquis, tá bom? Então, esse croquis é principalmente para coleta de dados para permitir o dimensionamento correto, tá bom? E aí a gente vai para a segunda etapa, que é a especificação de tubulações e acessórios, tá? Ambos os fatores devem levar em consideração, foi o que a gente falou no começo, tá? Os custos iniciais da instalação, né? Tanto isso vai a escolha, a definição do diâmetro da tubulação e a consequente definição dos acessórios vão influenciar nos custos iniciais da instalação e também no consumo energético de operação do sistema. E por que isso, pessoal? Me desculpa que ficou aqui a minha imagem ficou um pouquinho em cima da apresentação, mas eu vou disponibilizar esse slide para que vocês acompanhem. Vejam só, a velocidade de sucção considerada econômica, ela é menor, ela tem que ser menor que 1,5 metros por segundo, tá bom? Podendo ser, em alguns casos, no máximo de 2 metros por segundo. Isso é a velocidade na linha de sucção, tá? Isso são estudos que mostram, lógico que não é uma coisa assim chutada, né? São estudos que mostram isso. A velocidade de recalque é um pouquinho maior, ela tem que, mas mesmo assim ela tem que ser menor que 2,5 metros por segundo. Lembrando que, né, pela equação da continuidade, vazão vezes área, tá? A velocidade vezes área, a velocidade
né? Então, se a gente desenvolver isso aqui, ó, vai ser a velocidade vezes πd ao quadrado sobre 4. Então, a velocidade, tá? A velocidade de condução desse fluido vai influenciar diretamente no diâmetro da tubulação. Por isso que estão sendo estabelecidas aqui as chamadas velocidades ótimas de condução desse fluido, né? A de sucção menor que 1,5 e a de recalque menor que 2,5, podendo, em alguns casos, chegar no máximo a 3. Daí, pessoal, foi construída, através desses estudos, foi desenvolvida o que a gente chama de fórmula de Bresse, né? Um artigo muito interessante que leva em consideração tanto os custos de instalação quanto os custos, né, a durabilidade desse sistema ao longo dos anos, quantos anos ele vai ficar operando e os custos de consumo energético, né? Porque a gente sabe o seguinte, se a gente aumenta muito a velocidade de sucção ao recalque, o fator de atrito também sobe, né? O fator de atrito também sobe e aí o que vai acontecer? A perda de energia, a eficiência da bomba do sistema vai ser baixo. Então você tem um consumo energético maior ao longo desses anos, tá bom? Essa fórmula de Bresse é bem simples, ela é um fator K vezes a raiz da vazão, essa vazão em metro cúbico por segundo. Esse fator K, aí a minha imagem tampou, o K ele vai ser entre 0,7 e 1,3. Vai variar entre 0,7 e 1,3. Tá bom? Se a gente escolhe um fator 0,7, o que acontece? Se a gente multiplicar por 0,7 aqui, 70% da raiz de quê? O que isso quer dizer? Que eu vou ter um diâmetro menor. Isso reduz o custo de instalação, né? Porém, a gente aumenta a velocidade de sucção e, consequentemente, o fator de atrito. Se a gente escolhe 1,3, a gente reduz os custos iniciais da instalação, mas a gente, vamos dizer assim, o sistema se paga ao longo do tempo devido ao consumo de energia. E aí, nesse artigo, Bresse sustenta que esses são os limites para a fórmula dele, né? Qualquer coisa menor que isso e maior que 1,3 não é econômico do ponto de vista, ele não se compensa ao longo do tempo se você aumentar o diâmetro da tubulação, tá bom? Então essa é a fórmula de Bresse. Só que essa fórmula de Bresse, essas pesquisas conduzidas por ele, são para sistemas que funcionam o dia todo, são sistemas ininterruptos, 24 horas por dia, né? Esses estudos foram conduzidos com a observação de sistemas desse tipo. Aí existem outras equações, como por exemplo, a equação de Freucher, né? Essa equação de Freucher, ele diz o seguinte, que se o sistema não opera 24 horas por dia, ele falou assim, então eu desenvolvi uma outra pesquisa para sistemas que funcionam ininterruptamente, ou seja, 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, tá? Então, essa é a fórmula de Freucher, né, para o diâmetro. Esse valor de x aqui é a raiz de Q também em metro cúbico por segundo, e esse x, ele vai ser lá, por exemplo, se o sistema funciona 10 horas por dia, ele vai valer 10 sobre 24. 10 sobre 24. Se o sistema funciona 8 horas, vai valer 8 sobre 24. Tá bom? Essa fórmula de Freucher é utilizada para sistemas que não operam 24 horas por dia. E ainda tem uma fórmula especificada pela ABNT, tá bom? Pela ABNT, só que essa é mais para cálculo de sistemas de adutoras e instalações residenciais de pequeno porte, ou adutoras um porte muito elevado, né, uma vazão muito alta e baixa altura de carga, ou sistemas residenciais, onde que você tem ali vazões baixas e alturas de carga, às vezes, muito elevadas. São extremos essas equações, essa equação da BNT, tá bom? E ela é basicamente a mesma equação, ela foi montada em cima com base na equação de Freucher, tá? Ele só trocou o x pelo t aqui, mas a ideia é a mesma. Se a instalação funciona 8 horas por dia, o t vai ser 8 sobre 24 e por aí vai, tá bom? Então são essas 3 equações para se definir o diâmetro de tubulação, tá? E aí depende de como o sistema opera. Se ele opera 24 horas por dia, nós vamos utilizar a equação de Bresse. Se ele opera
menos que isso, 8, 10 horas, ou a de Frosch, né, que mais utilizada aí para o ramo industrial, ou a da ABNT, que é mais para a área de civil mesmo, tá bom? Lembrando que essa equação de Frosch também, se ele funcionar 24 horas por dia, também pode ser utilizado, né? Isso aqui vai ser 24 sobre 24, que é 1, não tem problema nenhum, tá? Mas, nesse caso, prefere-se usar geralmente a equação de Bresser. Beleza? Então, aqui é um resumo do que eu falei, deixa eu pular para a apresentação. Esse slide aqui é um resumo do que eu falei. A fórmula de Bresser, se o sistema funcionar 24 horas por dia, e Frosch, se o funcionamento for intermitente. Tá bom? Então, a especificação da tubulação, aí lembrando que essas equações elas vão te dar o diâmetro interno da tubulação, né? Esse diâmetro aqui, ele vai sair em metros, né? Vai converter depois para milímetros, a gente vai converter para analisar o diâmetro comercial. Por exemplo, calculei pela fórmula de Bresser, né? Que é K raiz de Q, né, para uma determinada vazão, o diâmetro da tubulação para uma determinada vazão. Se esse diâmetro, sei lá, deu 90 milímetros, não existe um tubo comercial de 90, eu vou escolher o imediatamente superior. E aí eu vou recalcular a velocidade de escoamento, o número de Reynolds, se eu já tiver calculado, para um diâmetro comercial. Então, todos os cálculos não vão ser feitos em cima do diâmetro dado pela fórmula, mas em cima do diâmetro interno comercial. Tá bom? Uma terceira etapa, né, depois do diâmetro da tubulação, é a estimativa da altura de carga requerida, porque a partir do momento que você tem o diâmetro da tubulação, a gente já pode fazer o quê? Calcular as perdas de carga distribuída e localizadas que a gente já sabe fazer, utilizando lá ou as fórmulas universais de Darcy-Weisbach ou a Hazen-Williams, né, que a gente falou, e até mesmo o Flamant. Hazen-Williams é muito utilizado, como eu já expliquei para vocês, em sistemas que conduzem água. Ela é, na verdade, a equação de Darcy adaptada especificamente para a condução de água, tá bom? Então, geralmente, no ramo industrial, a gente usa a equação de Darcy. A equação de Hazen-Williams geralmente é para a construção civil, enfim, adutoras, né, de comunidades, tá? Mas nada impede que a gente possa usar também na área de mecânica. Tá bom? Estimativa da altura de carga, aí, né, continuando aqui, a gente vai usar a equação de Darcy, ou através do fator K, ou através do comprimento equivalente. E essas equações aqui, ó, se você tem a tabela de um ou de outro, você pode fazer a conversão através dessa equação. Se você tem K, você define o comprimento equivalente, e se você tem o comprimento equivalente, você define K. Você pode fazer essa conversão aí, né? Lembrando que o comprimento equivalente, ó, eu tenho aqui uma válvula, por exemplo, de gaveta, essa válvula tem um comprimento linear equivalente, depende da tabela que você tem, né? Eu disponibilizei para vocês uma tabela da KSB, tá? Que é uma grande produtora de bombas e acessórios para instalação, que ele te dá ali as duas possibilidades, né? Ou através do fator K, ou através do comprimento equivalente. Você pode escolher como você vai conduzir os seus cálculos, tá bom? Aí é analisar o sistema e verificar quais são os acessórios, o comprimento linear, enfim, e fazer todo aquele cálculo de comprimento equivalente de altura de carga total, né? Que é a altura de carga geométrica mais as perdas de cargas que a gente já viu ao longo da disciplina. Né? E isso envolve, por exemplo, determinar a rugosidade do material, né? Se ele é PVC ou cobre, aço, ferro fundido, ó, de 0,15 a 0,2, enfim, existem vários catálogos para se determinar isso também. Né? A determinação da equação do sistema, tá? Aqui é sempre importante fazer não só o cálculo da altura de carga, mas determinar a equação do sistema, para que você possa depois plotar o gráfico, por exemplo, no Excel, né? O gráfico de altura, lembra lá que a gente falou? O gráfico de altura
de carga fornecida pela bomba e a altura de carga requerida do sistema, para que a gente possa aqui determinar o ponto de operação, né? Então, num projeto é interessante vocês terem esses gráficos, e aí aqui você pode colocar uma bomba 2, uma bomba 3 e mostrar, olha, eu selecionei a que tem aqui, ó, curva de eficiência, ó, a maior eficiência. Se eu selecionasse essa, a eficiência seria um pouquinho mais baixa. Se eu selecionasse essa, a eficiência seria mais baixa ainda. Enfim, selecionei a melhor. Tá? Eu vou mostrar para vocês isso aí. E aí, essa determinação da equação do sistema, a gente já viu como que é, né? Um fator K, que geralmente, dependendo se os dois tanques forem abertos, isso daqui vai para zero. Então, o fator K é o próprio desnível geométrico, né? Tem que olhar caso a caso, mas na maioria das vezes vai ser assim, tá? E o fator C, que é aquele melhor ajuste, tá bom? Aquele de melhor ajuste. E aí, eu até coloquei aqui, ó, é a altura do sistema, né? Menos K, o fator que você acabou, sobre Q ao quadrado, tá bom? É o fator de projeto C, por exemplo. Você pode calcular também através dessa equação, se não quiser fazer aquele melhor ajuste, ó. Essa é uma nova equação que eu ainda não tinha apresentado para vocês. A constante C, ela é a altura do sistema que você calculou, altura manométrica, menos o K, né? Menos o K, dividido pelo quadrado da vazão, tá bom? Ou pode fazer por aquela curva de aproximação também que eu passei para vocês. A etapa 5 é a seleção da bomba, vou deixar isso aí para vocês lerem depois, mas eu vou fazer um resumo aqui. Como que é feita a seleção da bomba? Isso aqui é um ponto importante. Geralmente o catálogo, ele vem aqui com um mapa é chamado de mapa hidráulico, isso daqui, ó, mapa ou ábaco, né? De cobertura hidráulica, já tenho aqui, não preciso descrever, é um mapa ou ábaco de cobertura hidráulica da série de bombas centrífugas. Nesse caso aqui são modelos Mega CKP da KSB, que é uma das maiores fabricantes. Como que funciona esse mapa? Por exemplo, se eu tenho ali uma vazão, vamos colocar que eu tenho eu estou projetando um sistema que a vazão é de 300 metros cúbicos por hora, e aí eu calculei lá a perda de carga total é de 25 metros. Então esses são os parâmetros para mim selecionar a bomba, esses são os parâmetros, tá? Para mim selecionar essa bomba. Então, por exemplo, eu vou subir aqui nesse ábaco com 300, ó, e vou pegar aqui 25, né? Mais ou menos aqui, 25, eu vou puxar e vou determinar. Então, a minha bomba vai estar nessa família aqui, ó. Isso aqui é chamado de família. Vai estar nessa família 125, 250. Pessoal, 125 é o diâmetro da tubulação de recalque. E 250 é o diâmetro do rotor. Na verdade, o diâmetro do rotor ele vai de 200 a 250. Ele não é 250, 250 é o limite superior. Isso daqui é o diâmetro do recalque, né? Vai ser o diâmetro que a tubulação sai lá, ó. Essa tubulação sai. Eu tenho aqui a bomba, ó, e aí o recalque ele vai ter esse diâmetro de 125 milímetros. Tá bom? Esse diâmetro de 125 milímetros. Se eu calculei a tubulação, por exemplo, e aí ele me deu um diâmetro maior, de 250. Olha, essa família aqui já não me serve, né? Essa família já não me serve. Eu vou ter que procurar uma outra bomba, um outro catálogo. Mas geralmente vai servir, porque eles já calculam lá uma estimativa, tá bom? Já calculam uma estimativa. E aí você pode também depois colocar uma ampliação, enfim, tem formas de fazer isso, tá bom? Aqui ficou um pouquinho fora, eu não me atentei aí, mas o que eu expliquei aqui, ó, é o seguinte, eu tenho a bomba, né? Isso daqui é a saída da bomba, tá? Essa saída da bomba, que é o recalque, vai ter o diâmetro de 125 milímetros. E aí aqui a gente vai ligar a tubulação para o resto da instalação, tá bom? Então, vamos supor que o nosso projeto, a gente tenha selecionado essa família.
Aí a gente vai andando, vamos dizer assim, no catálogo do fabricante, eu vou lá na família 125-250, e aí essa família vai ter vários modelos, né? Foi o que eu falei aqui, ó. O primeiro é o diâmetro do flange de recalque, e o segundo é o diâmetro nominal do rotor, tá? Foi o que eu acabei de explicar ali. No caso, o nosso ali foi 125 por 250. Aí, a gente foi no catálogo fabricante, lá na família 125-250, e ele vai me dar as curvas dessas bombas, ó. Aqui, na verdade, ele me deu dois gráficos. Eu peguei o de 208 a 224, depois tinha uma de 200 e alguma coisa até o 250, né? Eu só trouxe aqui esse para mostrar. Então, por que eu falei que é importante você plotar? É você pegar esses pontos aqui, ó. Esse ponto aqui é uma vazão, sei lá, você pode colocar um valor aproximado, né? Esse valor aqui, ó, 20, 40, 60, 80, vamos supor 90, esse ponto aqui é 90 e a altura de carga é 24, sei lá, 24 metros. Você pegar todos esses pontos, ou pelo menos uns 4 pontos aqui, os que estão mais visíveis, ó, de cada bomba, e plotar no Excel, replotar essa curva no Excel, replotar essas 4 curvas. Porque são as curvas de bomba. E aí, vocês pegarem depois a curva do sistema e plotar, para você ver o ponto de operação, né? No nosso caso seria 300. Eu vou replotar essa curva aqui, ó. Vamos supor que a gente tivesse lá um sistema assim, ó. Um sistema assim, ó. Só para mim ver aqui, mais ou menos. Sistema assim, de 300 metros cúbicos. Então essa seria, por exemplo, a bomba ideal. Ou eu poderia selecionar essa, né? Que me daria uma segurança melhor. Isso já mostraria o quê? Que essa bomba não me serve, essa não me serve e essa não me serve. Mas que você deixasse elas plotadas lá no gráfico, tá bom? Então, por exemplo, seria esse modelo aqui, ó, com o diâmetro do rotor de 224 milímetros, tá bom? E aqui eu tenho ainda as curvas de NPSH, ó. NPSH, no caso, requerido para essas bombas, tá? Aí, a sexta etapa, né, selecionei a bomba, foi o que eu acabei de falar lá, determinação do ponto de operação do sistema, através de plotagem de gráfico, né? O ponto de interseção, eu tenho até um exemplo aqui, ó. Esse seria, por exemplo, uma forma ideal de você entregar um projeto de bomba, tá? Eu peguei ali, ó, a HQ da bomba, essa daqui é o HQ do sistema, o ponto de contato é o ponto de operação. Então, esse sistema vai operar com uma vazão de 318,18 metros cúbicos por hora e uma altura de carga de 17,94 metros. Aí, se eu expandir aqui, ó, eu vou ter um ponto de eficiência quase no máximo, né? Aqui, a própria potência de acionamento, que vai estar por volta aqui de... Se a gente rebater para cá, ó, a potência de acionamento aqui vai estar por volta de 17 kW, tá bom? Por volta de 17 kW. Aqui eu tenho a eficiência, ó, vai operar com mais de 80% de eficiência e um NPSH aqui de aproximadamente 9 metros. Tá bom? Então, através desse gráfico aqui, eu mostro todas as características de operação do sistema, tá? Depois, a verificação do NPSH, né? Se vai ocorrer cavitação, o NPSH disponível no sistema tem que ser maior ou igual ao NPSH requerido. Lembra que lá no catálogo do fabricante a bomba também vai trazer o NPSH requerido. Para essa vazão de 300, ó, a bomba de 224 é essa, o NPSH requerido vai ser de aproximadamente 3,2, sei lá, 3,2 metros de altura de carga líquida lá na entrada da bomba, tá bom? Então isso tem que ser atendido. Ah, professor, e se não for atendido? Volta ou você escolhe outra bomba que requer um NPSH menor, né? Existe bombas assim, de fabricação especial, ou você mexe no sistema, no projeto, lá no croquis,
abaixa a bomba, coloca ela mais próxima, ou afoga a bomba, dependendo do sistema, e refaz os cálculos. Isso é um loop, né? E aí, atendido o critério de NPSH, a gente finalmente vai para o desenho final, lá no modo isométrico, por exemplo, de um AutoCAD da vida, tá bom? E faz a planta baixa e finaliza o processo. Então, essas são as etapas que eu, por exemplo, sigo para fazer um projeto de dimensionamento de bomba, tá? De bomba centrífuga. Existem outras formas? Existem, mas essa é basicamente o padrão, é o que todo mundo faz, tá bom? Então, aqui a gente finaliza essa disciplina de turbobombas e eu vou postar para vocês um trabalho de um projeto de um sistema de bombeamento que vai estar lá no portal para vocês entregarem, tá bom? Então, até uma próxima aula e bons estudos aí para todos.